A Montanha Mágica, Passagens e Comentários, este é o número 204, né? Estou na página 529 da Companhia das Letras. Este 204 eu intitulei sobre os revolucionários Naphta e Settembrini, né? Baseado no quê? Baseado em algo que o Hans Castorp fala nessa página sobre o Naphta. Okay? Antes disso, de a gente entrar no tema, lembre-se que o Hans Castorp é este espectador nessa conversa extremamente intelectual e talvez intelectualista desses dois personagens, né? Então os personagens têm muita cultura, eles têm muito traquejo nessas discussões, e o Hans Castorp, ele é o espectador ingênuo, inocente e de boa vontade. Isso é importante. O Hans Castorp tem boa vontade, né? Então, como a gente já vem conversado em vários dos vídeos, o Hans Castorp tem essa posição privilegiada porque ele não está defendendo a sua ideia. Ele não está ali para... Eu tenho a minha ideia fechada, estou num debate, não importa se o que o outro falou, talvez eu concorde um pouco, é melhor eu atacar, né? Então a postura do Settembrini e do Naphta são, quer dizer, é uma mesma postura, uma postura bélica ali, né? Os dois estão se confrontando. E o Hans Castorp é o bom Hans Castorp, lembra lá do começo do vídeo? Isso significa que, primeiro, ele olha a situação com mais ingenuidade, mas com mais sinceridade. E se nós levarmos em conta que a verdade não é construída por um discurso, a verdade está aqui em volta de todos nós, os discursos ajudam a gente entender essa verdade. Então quando o Thomas Mann nos mostra alguma coisa, a gente volta para uma experiência vivida e fala: ah, é verdade, não, é verdade, isso acontece, né? Isso que o discurso faz. O Thomas Mann, o narrador, por exemplo, da Montanha Mágica, não construiu uma verdade, ele apontou para uma verdade. Se a gente levar em conta isso, nós vamos saber que o Hans está numa posição privilegiada ali. Ele é o cara que olha a coisa com, tipo assim, a fresh mind, né? Com uma mente renovada. Assim. Ele não está viciado tanto assim nos seus vieses, né? E também ele não está brigando. Isso, olha, eu posso te dizer, quando você não está brigando, a chance de você encontrar a verdade é muito maior. É muito maior. Toda vez que você estiver discutindo, talvez um bom exercício seja esse. Não, vamos imaginar que eu já perdi a discussão. Então eu perdi a discussão. Então eu vou tentar aceitar tudo que esse cara fala. Então, se a verdade está com você, você não vai conseguir aceitar o que o cara fala. Só que aí o interessante é, você filtrou a tua personalidade. Tua personalidade estava sujando ali, né? Bom, vamos mergulhar no que... no tema do vídeo, né? Settembrini, o Hans pensa no seguinte: Hans Castorp esperava que o Sr. Naphta fosse advogar em favor da conservação da pena capital, ou seja, a pena de morte. Naphta, ele pensou, provavelmente era tão revolucionário quanto o Sr. Settembrini, mas no sentido conservador, como um revolucionário da conservação. Mais uma vez, Naphta, ele pensou, era provavelmente tão revolucionário quanto o Sr. Settembrini, mas no sentido conservador, como um revolucionário da conservação, né? Então Hans pensa que os dois são revolucionários. E aí a gente fica nessa dúvida, mas como assim? O revolucionário, ele não quer abolir a ordem que está aí? Como que não é contraditório? Como que o conservador ele consegue ser revolucionário? Isso não faz sentido, né? Bom, eu acho que aqui eu abro um parênteses para falar sobre... Deixa eu ver se eu estou pensando para que lado que eu vou. Bom, eu vou para o lado que eu pensei agora. Existe um curso, existe uma empresa nos Estados Unidos chamada The Great Courses. Ela era antes conhecida como The Teaching Company, né?
E ela tem um curso maravilhoso, maravilhoso, de uma professora chamada Pamela Radcliffe, né? Que é a história do século XX. Struggle Over Democracy é o nome do curso. Conselho, olha, veementemente, que você faça esse curso, né? Eu acho que a The Great Courses agora está fazendo tipo um esquema de streaming, assim, você paga como se fosse um Netflix e você tem acesso aos cursos deles, né? É claro que você tem que filtrar muito bem, mas eu te garanto esse curso eu te garanto. A mulher é muito boa, né? E é interessante que uma determinada palestra ela estava falando sobre o fascismo, né? E aí, nesse momento político pós Primeira Guerra Mundial, onde há uma grande decepção, né? Há um grande ceticismo em relação ao que veio antes da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque, ainda de acordo com ela, a Primeira Guerra Mundial institui uma crise de significado na nossa civilização, porque até então nós pensávamos, bom, nós somos os caras mais evoluídos do planeta e a ciência está nos levando para mais e mais longe, então o céu é o limite, é uma questão de tempo para a gente resolver todas as questões, acabar com fome, acabar com crueldade, acabar com morte, então todo esse espírito positivista que você bem conhece porque você conhece o Settembrini, né? Mas de repente chega a Primeira Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda Guerra Mundial, não foi aquela guerra que dá pra você dizer que teve um propósito, né? Então, Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Hitler e a gente fala, bom, nós nos unimos para destruir um mal, né? Então teve um propósito, olha que legal. A Primeira Guerra Mundial, e isso também ela fala na aula dela, a impressão que os soldados tinham é que eles passaram lá anos e gastaram milhões de vidas brigando por algumas centenas de metros de terra, né? Porque lembre-se até a dinâmica da Primeira Guerra Mundial, né? A história da trincheira, né? Então esse grupo levanta, tenta tomar essa trincheira, os caras aqui têm metralhadora, mata quase todo mundo, e aí esse grupo tenta fazer isso, e nesse ir e voltar se perderam lá anos da guerra e muitas vidas, né? Mas o ponto então há essa desilusão e ela explica o surgimento do fascismo e do comunismo, né? E a explicação que ela dá para o fascismo é exatamente essa, né? O fascismo ele tem muito de comunismo. Eu acho que ela até não vai longe, ela não vai longe o suficiente. Eu acho, ela diz que toca ali, mas a gente pode os pontos de coincidência entre fascismo e comunismo são enormes, né? Então, só para te avisar que eu estou me inspirando no que ela falou, mas eu estou indo um pouquinho mais longe, tá? Um pouquinho mais longe, né? Então, assim, o ponto tanto o fascismo como o comunismo foram movimentos revolucionários, né? Tanto o fascismo como o comunismo foram movimentos de destruição, isso é importante, né? Destruição. Então, o comunismo destruindo essa sociedade capitalista, etc, etc, etc. E o fascismo, embora ele viesse com essa história de o passado, né? Então, por exemplo, o fascismo, que é nazismo, é a raça ariana que desde sempre está aqui, né? Ou o fascismo italiano, que é a cultura italiana, que está aqui desde o Império Romano, embora ela, no nível do discurso, seja conservadora, na prática não é. Na prática, o fascismo é revolucionário. Por quê? Porque o fascismo quer destruir a ordem que está vigente. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, você tinha os partidos conservadores e os partidos fascistas, quando surgiram, era exatamente contra. Porque o que o conservador quer? O conservador ele quer permanecer na ordem tradicional, correto? Então, há esse ponto muito importante. A história de que, bom, para um conservador, a gente preserva o passado e as coisas vão meio que se construindo, uma após a outra, né? Uma após a outra as coisas vão se construindo. O fascismo não quer fazer isso.
Ele não quer pegar toda essa tradição desde lá dos gregos e continuar construindo. Ele quer abolir a ordem que estava até aqui, quer seja um liberalismo, quer seja, sei lá, monarquia, ou o que quer que seja, e ele quer, ao destruir tudo isso, estipular uma nova ordem. Que, é claro, aí não há discussão, é exatamente o que o comunismo quer fazer, né? Lembre-se, é a revolução do proletariado, né? Bom, e ao fazer isso, o indivíduo desaparece. Ok? Isso é importante. Não é importante você. Né? Tanto para o fascismo como para o comunismo. Né? Para o fascismo, o importante é a nação, a pátria, o objetivo comum. Né? O indivíduo, aonde que o indivíduo encontra prazer, digamos assim? Ele encontra prazer ao ser parte de algo maior que ele mesmo. Né? Então, a grande nação alemã que merece ser a nação que vai guiar todo o resto do mundo, né? Por quê? Porque nós somos parte desse grande grupo e o indivíduo se some. Ah, mas eu acho que eu não concordo com o Führer. Como assim não concorda? Você não é nada, você é parte desse todo. E é claro, no comunismo você tem exatamente a mesma coisa, né? Você não é um indivíduo, você não pode pensar em você mesmo. Esse que é o ponto. Você não pode pensar em você mesmo. Você tem que pensar na sua classe. Ok? Então, nos dois casos, o indivíduo se apaga. Né? Bom, eu acho que chegando aqui você já sabe aonde que eu quero chegar. Né? Embora o NAFTA de modo algum vai defender o fascismo não apareceu ainda, né? Lembre-se, nem a Primeira Guerra Mundial aconteceu aqui, né? Mas abrindo parênteses, as ideias sempre vêm antes das ações políticas e históricas. Sempre as ideias vêm antes. Okay? É impossível que aconteça alguma coisa, eu lute por uma ideia se a ideia não apareceu primeiro. Okay? Então é extremamente aceitável e não existe outro modo de acontecer que primeiro tenham surgido essas ideias e depois, efetivamente, os movimentos históricos e sociais. Okay? Mas embora o NAFTA não tenha nada que ver com nação, com essa história, perceba que o que ele quer fazer é estipular, por exemplo, o controle da igreja, não daquela bela tradição da igreja, né? E perceba, o NAFTA parece que ele abraça o lado obscuro da igreja católica, né? Que, diga-se de passagem, é a minoria, quase nada durante toda a Idade Média. Né? Aqui é uma outra história, mas só para te avisar, os maiores especialistas sobre a Idade Média já decidiram, já comprovaram que a Inquisição é muito menos do que se pensa. A Inquisição, por exemplo, matou muito menos gente do que o terror jacobino da Revolução Francesa. Né? E nós estamos falando lá de 1000 anos da Igreja Católica. Né? Bom, mas o que eu quero dizer é que, primeiro, o Setembrino ele não foca nessa igreja, por exemplo, que ajudou a abolir a escravidão na Europa. Praticamente a igreja que levou aquilo. Ele não abraça a igreja no sentido de aquela instituição que foi aos poucos civilizando o Ocidente, né? Estipulando, por exemplo, o casamento, dando direito para a mulher, esse tipo de coisa. Ele não abraça isso, ele abraça o terror, a crueldade. Né? E como que ele quer recuperar o poder da igreja? Não trazendo as boas tradições, como, sei lá, você conversasse com qualquer um dos doutores da igreja, né? Você traz as ideias santas e as ideias simplesmente vão se espalhando pela sociedade. E porque essa tradição começa, segundo a Igreja Católica, desde Jesus, isso vai ser forte o suficiente para conquistar o seu espaço. Não é assim que ele quer. Ele quer conquistar pela morte, pela força, pela revolução, pela violência. Basicamente o que um fascista gostaria muito de fazer, né? E um comunista também. Bom, aí é claro, nós não estamos falando da sei lá, segunda, terceira, não sei como é que o pessoal classifica,
onda do comunista, né? Por exemplo, o comunista como o marxismo cultural, né? Mas, diga-se de passagem, até o marxismo cultural tem essa ideia de destruir as bases culturais para aplicar uma outra cultura, né? Ainda assim a ideia da revolução, ainda assim a ideia da destruição, ok? Bom, então agora eu consigo ler novamente essa parte e eu acho que as coisas ficam mais interessantes, né? Hus Castorp esperava que o senhor Nafta fosse advogar em favor da conservação da pena capital. Então, ou seja, é através da morte que nós purificamos. Nafta, ele pensou, provavelmente era tão revolucionário quanto o senhor Settembrini, mas no sentido conservador, como um revolucionário da conservação. Né? E repare, ficou implícito nessa minha conversa aqui, que a gente vai falar, não, mas ele é um religioso e tem ideias fascistas, ou o outro é comunista e não tem ideia, mas o comunismo não apareceu, etc, etc. Lembre-se, as coisas não aparecem historicamente no âmbito das ideias, assim, tudo bonitinho, em caixinhas, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna minha que ela é kantiana e ao mesmo tempo ela estuda e respeita muito o São Tomás de Aquino. E assim, eu não entendo muito de filosofia, mas eu sei que essas coisas não se batem, né? O Santo Tomás de Aquino faz uma coisa, o Kant faz outra coisa, são crenças diferentes, né? Mas mesmo assim ela existe, então essas coisas se misturam nas nossas ideias, né? Então essa confusão é normal. Eu vou abrir um outro vídeo, a gente vai continuar nessa conversa tentando provar mais o caráter revolucionário do Nafta.